Olá a todos e bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje vamos mergulhar a fundo nos meandros do protocolo Cyrus Finance 2.0. O nosso grande objetivo aqui é olhar de forma puramente objetiva para os mecanismos automatizados que este sistema propõe. E claro, vamos dissecar aquele plano de recuperação estruturado que implementaram após os eventos que ocorreram na rede deles. Portanto, preparem-se para uma exploração muito lógica, super clara e estritamente baseada nos dados oficiais. Vamos a isso? Ora bem, para começar, há uma grande questão que paira constantemente sobre todo o espaço das finanças descentralizadas. E, sinceramente, resume perfeitamente o problema. Como é que podemos simplificar um ecossistema DeFi, que é, por natureza, um autêntico quebra-cabeças? Quem acompanha este espaço sabe perfeitamente que o desafio universal é conseguir tornar estes mecanismos de alto rendimento acessíveis e, acima de tudo, seguros, sem exigir que se esteja constantemente a olhar para o ecrã a gerir tudo à mão. É exatamente este o problema central que a arquitetura do Cyrus 2.0 tenta resolver. O nosso roteiro de hoje é simples e direto. Vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o desafio das DeFi. Segundo, a solução da Cirrus. Terceiro, os mecanismos de recuperação, que é onde a compensação entra. Quarto, a continuidade da rede. E, por fim, o sistema de afiliados. Seção 1. O desafio das DeFi. Barreiras de entrada e gestão manual. O que é realmente interessante analisar aqui é o autêntico mapa das dores de cabeça de quem tenta usar isto no dia-a-dia. A documentação não esconde que as DeFi exigem frequentemente uma experiência prévia brutal. E depois há a gestão manual de posições, que consome imenso tempo. Estar sempre a saltar de protocolo em protocolo para otimizar lucros cria uma fricção enorme. Se juntarmos a isto os limiares financeiros altíssimos para entrar e a falta de transparência sobre para onde vai o dinheiro, percebe-se logo porque é que a adoção em massa esbarra constantemente nestas barreiras de betão. Seção 2. A solução da Cyrus. Automatização e transparência na cadeia. E qual é a resposta da plataforma a todas estas barreiras? É a criação daquilo que chamam um ecossistema unificado. Basicamente, em vez de dispersar e confundir quem está a tentar investir, o protocolo propõe uma interface centralizada que automatiza tudo. Gera o staking, gera o risco e corta completamente com a dependência de intermediários. A lógica aqui é muito simples. Se centralizarmos a operação de forma acessível, mantendo a mecânica pesada a correr nos bastidores da cadeia de blocos, o esforço manual cai a pique. É quase como ter um piloto automático. Mas claro, o grande elefante na sala é a segurança, certo? Toda esta mecânica é assegurada por contratos inteligentes, de código aberto e sem custódia. O que é que isso significa na prática? Significa que o protocolo não fica com o controle direto dos fundos. E há um detalhe absolutamente vital destacado na documentação. Esta infraestrutura passou por uma auditoria da Certic. Olhando de um ponto de vista técnico, ter uma auditoria independente de terceiros é sem dúvida o padrão de ouro. É o mínimo exigível para validar qualquer promessa de transparência neste ambiente em que não podemos confiar apenas na palavra de alguém. Vamos lá ver como isto se desenrola no terreno. A documentação mapeia esta jornada num processo super limpo de 4 passos. Primeiro, define-se uma estratégia que faça sentido para o perfil de risco de cada um. Segundo, os fundos vão diretos para esses contratos auditados de que falamos. Terceiro, o staking acontece lá atrás em modo automático. E por fim, o próprio sistema gera e reinveste a posição, sem precisar que estejamos sempre a aprovar transações. É um fluxo condensado que corta o mal pela raiz no que toca ao erro humano. Secção 3. Mecanismos de recuperação. A ponte do evento da versão 1 para a versão 2. E aqui está o prato forte, a espinha dorsal matemática deste plano de recuperação. O protocolo desenhou 2 vias completamente paralelas. Do lado esquerdo temos a estratégia de início rápido, ao Quick Start. Isto foi desenhado como um empurrão imediato, é financiado pelo próprio protocolo com $10, dura apenas 20 dias, mas tem uma taxa de rendimento absurda. E o melhor, não exige depósito nenhum. Agora, do lado direito, o cenário muda. Temos um módulo de compensação a longo prazo. Este dura 150 dias e compensa a posição antiga numa proporção de 1:1. Mas atenção, este exige ativamente que se faça um novo depósito que fique bloqueado pelo menos 30 dias. A ideia é clara, injetar liquidez fresca no sistema e, ao mesmo tempo, ir abatendo a dívida técnica do passado. Secção 4. Continuidade da rede. Como funciona a migração do sistema de referências? Um aspecto que sobressaiu bastante nos documentos é que a rede social anterior não foi deitada ao lixo. Toda a árvore de referências transita na íntegra para o novo sistema. Mas, e este mas é gigante, há uma condição essencial. Para que todo esse histórico apareça na plataforma nova e para que os líderes voltem a ver as suas antigas equipas, é estritamente obrigatório ativar uma nova posição. Ou seja, a rede está lá, guardada, mas fica em modo de espera até ser ativada por uma ação real. E para gerir esta transição, há um conceito técnico bastante inteligente, chamado ancoragem temporal. Para descomplicar, é como tirar uma fotografia.
Durante aqueles 20 dias do início rápido, os níveis da rede são congelados artificialmente no exato estado em que estavam uns segundos antes do tal evento de exploração. É uma espécie de amortecedor para proteger temporariamente o estatuto histórico de toda a gente, enquanto o sistema se prepara para mudar para as novas regras de cálculo dinâmico. E, finalmente, a secção 5, Sistema de afiliados e os requisitos estruturais para o crescimento. A mecânica central do novo programa de afiliados baseia-se num duplo requisito implacável. Para subir na hierarquia, é preciso cumprir duas coisas em simultâneo. Primeiro, manter um depósito pessoal ativo de um valor bem específico. Segundo, atingir a chamada rotação de equipa, que é basicamente o volume acumulado dos depósitos da rede. Portanto, ter muito capital sozinho ou ter uma rede enorme, mas sem pôr dinheiro próprio, simplesmente não abre as portas dos níveis superiores. E pensem na escala colossal disto. O programa projeta-se até 20 níveis de profundidade. 20. É uma estrutura desenhada para recompensar redes incrivelmente vastas, mas, como seria de esperar, exige um esforço titânico para chegar lá ao fundo. Vamos lá olhar para a matemática real da coisa. No nível 1, a barreira é quase inexistente. Basta um depósito de $10 para captar logo 10% de rendimento direto, sem sequer precisar de volume de equipa. Mas, à medida que descemos, o jogo inverte-se por completo. Por exemplo, para desbloquear o nível 10, já se pede um depósito pessoal de $500 e um volume coletivo de $20.000. Isto apenas para ganhar 1% desse nível. Lá no fundo, no nível 20, as métricas explodem. É preciso um depósito de $5.000 e uma rotação de equipa de uns colossais $300.000 para ir buscar uma taxa residual de 0,3%. É um exemplo claro de como o protocolo se protege matematicamente para manter a liquidez controlada à medida que a rede cresce. Há aqui uma regra absolutamente crucial retirada letra a letra da documentação oficial. E é muito importante que isto fique claro. No programa de afiliados, as recompensas não vêm dos depósitos iniciais de quem entra. Não. Elas são extraídas estritamente do lucro que essas posições geram lá nas estratégias automatizadas. É uma diferença monumental no funcionamento e significa basicamente que o dinheiro que flui pela rede depende a 100% da eficácia do próprio protocolo em gerar rendimento real. O que nos traz à nossa reflexão final desta análise. O que vimos aqui foi um esforço muito agressivo na automatização e, mais interessante ainda, o desenho de módulos paralelos diretamente nos contratos inteligentes para compensar matematicamente as falhas do passado. E perante toda esta estrutura mecânica, a pergunta que fica a pairar é esta: será que construir estes mecanismos em cadeia, desenhados para compensar perdas de forma contínua e algorítmica, se vai tornar o novo normal? Será este o novo padrão de resiliência exigido no mundo muitas vezes caótico das DeFi? Fica o pensamento no ar. Muito obrigado por nos acompanharem nesta exploração técnica dos factos, que continuem sempre a fazer as perguntas difíceis. E até à próxima análise.